Para quem não sabe, o ex-deputado Pedro Henry enfrentou lá em Brasília, no plenário da Câmara dos Deputados, um processo de cassação. E derrotou o processo de cassação. Não derrotei o processo de cassação. Não, você derrotou o quê, então? Como é que... Eu não derrotei. Você? Eu fui vitorioso. Você foi vitorioso. Mas eu não derrotei. Não fala derrota porque os contendores do outro lado não eram adversários. Eles estavam fazendo um julgamento. Um julgamento, certo. Ético. Certo. O que acontece? Estamos falando da questão do mensalão. O ex-ministro Zé Dirceu foi cassado no plenário. O Roberto Jefferson que fez a denúncia. Quem mais? Pedro Correia, professor Luizinho. Acho que eram só esses. Vou pesquisar aqui. Pedro, você conseguiu ser vitorioso lá, como você gosta de falar. Como que foi isso, Pedro, esses bastidores? Como que você conseguiu? E se você sentia que ia ganhar naquele dia? Não, eu não sentia que ia ganhar. Eu tinha convicção de que aquilo que eu estava defendendo era verdadeiro. Eu fui vítima de um processo, de um julgamento coletivo. Por isso que eu entendo perfeitamente tudo que está acontecendo hoje nesse país aqui, porque eu Começou lá. Eu sei o que é julgamento político. Julgamento político é difícil mesmo, cara, de ser enfrentado. E só tem uma arma para você enfrentar isso. É a arma política. Você tem que ter habilidade para fazer esse enfrentamento. E lá, mais do que politizaram, me botaram como relator na comissão de ética um deputado do PSOL. Radical de esquerda. Não aliado ao governo, né? Não aliado ao governo. Era? Acho que o nome dele era Orlando Fantasini. Acho que ele era de Guarulhos, São Paulo. Mas era um cara do PSOL, era um cara radical. Ele foi relator. Foi relator e botou para ferver. Naquela época que batia no Lula, na PT, na toda. Exatamente. Mas não tinha nada a ver com o governo nessa questão, né? Essa questão era questão individual. Era o mandato de um deputado representante do povo de Mato Grosso que estava sendo em julgamento. João Paulo Cunha. O que tem? Foi cassado também. Né? Isso. Valdemar Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, isso. Tá, mas assim, voltando aqui. O senhor foi de gabinete em gabinete? Como é que foi isso? Só defendi teses em plenário e na comissão de ética. Porque ali na Câmara, Pedro, eu imagino assim, o senhor sabia que tinha já uns 100 e poucos que iam contra o senhor. Pra bater no governo mesmo. Tipo isso, pra sangrar. É esse que é o problema. O julgamento é político. Ele não é um julgamento técnico. Ele não é da pessoa que está ali. É do partido, é da conjuntura política do momento. Então é difícil de você contornar todos esses obstáculos. O problema é que eu fui presidente da Comissão de Trabalho muitos anos. Fez amizade. E não é amizade. Eu sempre tive respeito e consideração com todos. Então a minha conduta com todos os partidos... Sempre foi de boa. Sempre foi numa boa. De sentar com esquerda, com direita, com vermelho, com azul, com não sei o quê, de tudo quanto é cor, e conduzir com respeito e entender. Eu falei uma vez para você, não sei se você se lembra disso, com o próprio Bolsonaro. Eu falei assim, Bolsonaro, eu entendo quem você representa e qual é o seu papel aqui. E eu respeito isso. Sabe por quê? Porque o povo do Rio de Janeiro derramou voto em cima dele, teve 170 mil votos. Eu falei assim, você tem legitimidade para defender isso. Lógico. Mas esse é o seu papel. Tem que ser respeitado, cara. Só eu respeito, mas você tem que me respeitar na posição de líder. Foi só isso que eu cobrei dele. Tá aqui um registro. Foi a mesmo dia você e Pedro Correia. Foi no meu dia. Primeiro eu, depois ele. E você foi absolvido e ele condenado. Perdeu o mandato. Foi. Entendi. Então você diria que o segredo de um bom político, Pedro, é respeitar os outros. É isso. Respeitar todas as posições. Eu acho que é um princípio. Se você está lá e está representando alguma coisa, você tem legitimidade para isso. Respeite. Entendi. Ninguém chega lá de graça. Nenhum é burro que chegou lá. Mas pode chegar com sorte, você fala um pouquinho, né? Primeiro mandato. Sorte é uma coisa, mas não por burrice. Eu entrevistei aqui o Emanuel Pinheiro, mandou até um abraço para você e tudo mais, falou que foi deputado. Amigo. Ele foi estadual e você federal. Muitas vezes. Ele vinha aqui sentar ali na praça com você quando ele era deputado. É verdade. E tal. E ele só falou uma coisa interessante, ele falou assim, se você for uma pessoa, aí ele foi falando, para ganhar a eleição de vereador, que ele foi vereador, falou, você tem que ter a família apoiando, tem que ter um grupo político, blá, blá. Ele falou o que você acabou de falar, falou assim, você pode ganhar sem isso, Thomas? Pode, mas aí é uma sorte. Não vai ter vida longa. Isso que ele quis dizer, vai ganhar só uma eleição. É verdade. Interessante, né?
Eleição é grupo. Pedro, eu tô aqui. Eu estava preparando para fazer esse programa, eu li uma carta que você escreveu lá no Congresso de renúncia. Isso até me emocionou, muita gente gostou. Eu comentando aqui, você falou aqui no final da carta. Gostei muito dessa fala sua. Você disse assim, no final, agradeço não sei se foi o senhor que escreveu ou sua assessoria? Foi, não. Você mesmo. Tudo é eu que escrevi. Isso aqui me emocionou muito. Você falou, agradeço a minha querida Cáceres e a todos os cacerenses que me acolheram e sempre me prestigiaram. Igualmente agradeço aos amigos, companheiros e a minha família, em especial que sempre se solidarizaram comigo. Aí o senhor disse, construí minha vida com a medicina, participei pessoalmente de mais de 20 mil procedimentos cirúrgicos. Verdade. A partir de agora retorno à minha profissão de origem, sem arrependimentos ou amarguras. Feliz por ter vivido essa experiência. Senhor presidente, não teria esse desfecho da vida pública... Vou falar mais devagar, desculpa. Não seria esse o desfecho da vida pública que eu havia planejado. Mas não vou expor essa instituição mais do que já se encontra exposta por esse episódio. Apresento a Vossa Excelência minha renúncia. Este mandato caráter irrevogável. Era o que eu tinha a esclarecer. Muito obrigado. Pedro Henrique, deputado federal, PP Mato Grosso. Isso te emociona até hoje, Pedro? Lógico. E essa parte aqui também... Quem se elege a qualquer cargo, Thomas, sabe a dificuldade que é. Faz um propósito. Você já tentou ser vereador, não tentou? Uma vez. Não é difícil? Muito difícil. E as pessoas não têm noção, né? Não tem noção. Agora, você imagina você chegar e você ter que dispor disso depois e falar assim, ó, eu vou ter que Entregar o mandato. entregar. E você perdeu a primeira eleição, né? E eu perdi a primeira eleição. Então, é difícil demais. Essa parte aqui foi muito tocante também, ó. Durante os últimos 8 anos, obtive a absolvição do Conselho de Ética e do plenário da Câmara dos Deputados através dos votos parlamentares. Essa aqui é a parte que eu mais gostei, Pedro. Também fui absolvido pela sociedade matogrossense que me reelegeu. Verdade. Através do voto popular. Sim. Nas eleições de 2006 e 2010, me conferindo 4º e 5º mandato consecutivos, respectivamente. Depois que tinha, vamos dizer assim, eclodido o escândalo do mensalão, o povo matogrossense votou em mim e me elegeu em 2006, novembro de 2006, e no final do ano de 2010. Então eu tive 2 eleições depois do escândalo. Com o mensalão. Entendeu? 2006 fervendo ali. 2006 fervendo e 2010 também. Aí veio junto o sanguessuga. Veio junto o sanguessuga e tudo mais. Que a gente pagou um preço caro por ter lutado. Eu me lembro de uma cerimônia que eu fiz aqui em Cáceres, com 43 ambulâncias que nós entregamos aqui na Avenida 7 de Setembro. 43 ambulâncias para todas as prefeituras. Não, para todas as prefeituras da região. Oeste aqui. Reuni tudo. Do Oeste não, foi do estado inteiro. Mas fez programa do evento? O evento eu fiz aqui, porque aqui era a minha cidade. Não era Cuiabá. Você era secretário ou não? Não! Deputado. Eu era deputado. Lá era governador. Eu arrumei o recurso e entreguei 43 ambulâncias para municípios desse estado. Sabe em que época? Em que época que não tinha estrada, na época que, sabe, que as famílias estavam morrendo, que não tinha meios de transporte e locomoção. Agora, isso tudo chama atenção. Chama atenção do interesse comercial, das indústrias fabricantes de todo mundo. Aí vira, sabe, vira pontapé de tudo quanto é lado, briga de foice no escuro, nego acusa um de um, coisa do outro. E sobrou para mim. O que sobrou depois? Nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Nunca paguei nada por isso aí e nunca se provou nada. O sanguessuga, você falando. Que o escândalo era superfaturamento, né? A acusação era essa, né? Que nunca existiu. Então, eu tenho uma certa, vamos dizer assim, amargura de falar sobre esse assunto, porque eu acho que o Ministério Público é de uma inconsequência, de uma leviandade. Você vê o tanto que apontaram o dedo, o tanto que acusaram, o tanto que tudo, e não vira nada. E não tem sucumbência. Eles não respondem nada pela acusação infrutífera que fizeram. Então, só para deixar claro, deputado, a única coisa que você foi condenado foi o mensalão. Foi o 470. Foi. Só isso. Foi um julgamento político. De exceção. De exceção. Tanto é que se queria, na época, vamos recorrer ao tribunal... Tribunal de Haia. Humanos, direitos humanos. Larga a mão desse negócio aqui, vamos ver o que tem que pagar, e nós apaga e tá tudo bem, e vamos continuar a vida. Alguma vez, pode ficar à vontade, alguma vez o senhor esteve perto, conversou com o Joaquim Barbosa, nunca? Nunca viu ele? Não. Entendi.
Mas assim. Você tá me perguntando se eu fui pedir pinico, né? Não. Se você encontrou ele no evento depois. Não. Não, logo depois ele saiu. Ele se afastou de tudo. 2014 ele saiu. Isso. Saiu em seguida. Certo. Mas essa frase é para sempre, né, Pedro? A sociedade matogrossense que me reelegeu, né? Através do voto. Também fui absolvido pela sociedade matogrossense, né? Muito bom. Genial. Aí é o seguinte, Pedro. Uma pergunta aqui que chegou também sobre isso. Você falou nessa carta de renúncia que não era esse o desfecho da vida pública que você imaginava. Não, sonhado ninguém A tinha. vida pública, sem o mensalão do seu planejamento. Tava pronto. Era Senado. Tava na rua, tava entrando na rua. Era E Senado. acho que um pouco que que me envolveram nisso Senado. por causa desse E projeto. depois o governo? Era 2010. natural, era natural, né? 2010. Era natural. Não seria Simval Não nunca. seria seu seria você. 4 anos. E feliz ia ficar quem fosse seu suplente, né? Entendi. Então esse que era seu sonho. O projeto estava desenhado. Até né? de ser presidente um dia, não? Eu acho que a presidência da República destino, né? Aí é uma coisa um pouco mais com outra conjuntura, a gente Destino. não sabe. Né? Certo. E... Certo. Coloca aquela arte que eu mandei para você, por favor. Vamos fazer uma análise das eleições do ano passado aqui, que o pessoal quer muito a sua análise, Pedro.